A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Hércules Carvalho de Nobre, diretor do CETADB, e quero engrandecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nós podermos estar juntos e realizando o trabalho para o Senhor neste dia 11 de maio de 2022. Para nós é de fato uma grande bênção podermos inclusive compartilhar do nosso tempo com cada um de vocês que já estão conosco aqui, também com aqueles que estarão chegando para esta transmissão ao vivo e ainda com todos aqueles que estarão assistindo posteriormente aqui através do nosso Instagram CETADB e também através do nosso canal CETADB no YouTube, uma vez que esta live estará gravada aqui no Instagram, mas também será disponibilizada para os nossos irmãos através do nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não segue o nosso perfil aqui no Instagram, nós deixamos o convite para que você o faça. Assim também, para que você possa, acessando o YouTube, buscar ali pelo canal CETADB, que é o canal CETADB oficial, e também se inscrever no canal, ativando as notificações para que você possa participar de toda a programação, de tudo aquilo que nós compartilhamos no nosso canal, no que diz respeito ao ensino bíblico teológico pentecostal. Nós louvamos a Deus. Eu quero já convidar a todos para uma leitura bíblica e nós vamos ler na epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Eu quero ler aqui com os irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler o texto a partir do versículo de número 7. O texto bíblico diz o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do engano. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esse é o texto que nós temos lido, capítulo de número 2. O texto que lemos a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 12. O pastor Ciro Zibordi já está conosco. Eu quero aqui, desde já, dar uma saudação especial ao pastor Ciro, a toda a sua família, uma vez que estão reunidos. E o pastor Ciro tem um motivo muito especial, né, para estar alegre, para estar feliz. Afinal de contas, o time venceu, né? Aleluia. Pastor Ciro, com a oportunidade para saudar os irmãos e para também dar a sua palavra inicial nessa nossa live, onde estamos transmitindo a aula de número 109 do CETADB. Seja bem-vindo. O irmão sabe que o Santos sempre vence, né? Com certeza, também. O Santos sempre floresce, né? Como o Palmeiras, né? Desse jeito aí. Mas tá chegando bem aí meu áudio? Tá sim. Para mim, hoje eu tô sem hoje eu tô sem aquele fone de ouvidos, né? Não, para e mim, às vezes tá jóia. eu às vezes utilizo aquele fone mais para eu me isolar de barulhos, né? Mas eu tenho percebido que o áudio parece que não fica tão bom, né? Não, mas está perfeito. Certo. Então é um prazer estar aqui mais uma vez e vamos adiante. Eu estou preocupado aí com a sua voz aí. Se o irmão tiver alguma dificuldade, o irmão deixa que a gente
Fala Tá um pouco certo. mais hoje. Eu já costumo falar demais, né? Hoje acho que vou ter que falar um pouquinho mais, né? Então, eu ontem, na verdade, eu já venho com um problema na garganta desde o início da semana, mas ontem se agravou um pouco mais. Eu até cheguei a pensar que estivesse com o Covid, então É, pela manhã eu fui fazer um exame hoje que testou negativo e aí então eu fui para uma consulta médica porque precisava tomar antibióticos, né? De maneira que está tudo certo, já começamos a tomar medicação e já melhorou. Por incrível que pareça, já melhorou, né? Mas nós graças a vamos Deus. lá. Não é pouca coisa que derruba a gente, não. Nós estamos aí valentes, vamos fazer o trabalho. Obviamente que eu vou poupar um pouco a voz, né? Vou poupar um Sim. pouquinho. É Mas vamos importante. lá então. Vamos dar seguimento aqui. O pastor Freitas, ele, com base inclusive nesse texto que eu acabei de ler para a abertura da nossa aula de hoje, ele pergunta, é baseada na afirmativa que está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 11. A pergunta dele é justamente isso. Em que tempo esta operação do erro acontecerá ou já está operando? Essa é a pergunta do pastor Freitas, que sempre está conosco aqui nas lives. Eu ainda hoje não percebi, pelo menos, a chegada dele, mas sempre está com a gente. Essa pergunta é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa lê esse versículo isoladamente e não sabe se ele diz respeito ao que está acontecendo hoje ou se é algo que só vai começar a acontecer a partir do período tribulacional depois do arrebatamento da igreja. Porque esse mesmo capítulo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, menciona o mistério da iniquidade, o mistério da injustiça, que a Bíblia diz que já opera. Agora, se o irmão me permite, o irmão fez a leitura aí na versão corrigida, eu vou Foi. só repetir para enfatizar bem. Eu achei importante o irmão ter lido toda a perícope, porque ela já por si mesma tem a explicação, a resposta para a pergunta. Mas eu Certo. vou refazer a leitura agora na versão atualizada, só para ficar bem claro. Olha o que eu vou pontuar aqui, vou dar ênfase para alguns pontos que estão nessa perícope, né? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 11. Vou ler na versão atualizada. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, aqui, Paulo já deixa claro que o mistério da iniquidade, ou seja, o mistério da iniquidade aqui é uma referência à obra de Satanás. Satanás já está agindo, Satanás já está operando desde sempre, né? O diabo está agindo. O espírito do anticristo, que na verdade é a ação do próprio Satanás, né? Que está agindo, porque nós temos que lembrar que o anticristo será tão somente um preposto de Satanás. Apocalipse capítulo 13 deixa isso muito claro. Né? Apocalipse 13, Apocalipse 16, versículo 13, que menciona também aquela tríade satânica, né? Formada por dragão, que é o diabo, o anticristo, que o próprio nome já diz, é aquele que se levanta contra Cristo ou contra a obra de Cristo, e o falso profeta, a segunda besta, que nós poderíamos chamar de o anti-espírito, porque ele é o líder religioso. Se o Espírito Santo hoje motiva-nos e faz com que nós adoremos a Jesus, ele move a igreja a adorar o Senhor Jesus, o falso profeta vai induzir os adoradores da besta a adorá-la, não é? Com certeza. Então, exatamente. Então, aqui, quando diz que o mistério da iniquidade já opera, porque o anticristo não se manifestou pessoalmente, mas o diabo está agindo no mundo. Agora veja, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós já explicamos isso em outras ocasiões, que aquele que o detém é uma referência ao Espírito Santo.
Isso não quer dizer que o Espírito Santo vai sair da terra, mas que ele vai tirar o seu poder de restringir o mal quando a igreja for arrebatada. Então, esse um que detém, ou aquele que detém, até que do meio seja tirado, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vai sair da terra, porque ele é onipresente, ele, pela onipresença, pela imensidade, ele está em toda parte, mas ele vai, na verdade, deixar de impedir a ação do mal para que o inimigo, por permissão de Deus, tenha uma liberdade maior de atuar no período tribulacional, porque Deus também vai estar julgando a terra. Mas não quer dizer que não vai haver salvação. O Espírito Santo continuará na terra, e nós já explicamos isso aqui algumas vezes. Agora observe. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, olha que interessante. Então será de fato revelado o iníquo. O iníquo aqui é o anticristo, é uma referência ao anticristo. Ele só vai se revelar visível e pessoalmente quando o Espírito Santo permitir, quando aquele que está no meio, né, for tirado nesse sentido. Ele vai tirar o seu poder de restringir o mal. Né? O poder restringidor será tirado. Aí o anticristo vai se manifestar. Né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, a manifestação dele visivelmente, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui é importante destacar que já é uma referência ao período tribulacional. A igreja já terá sido arrebatada, e aqueles que não creram em Jesus, aqueles que não creram antes e não crerem, porque no período tribulacional haverá oportunidade. Lá em Apocalipse está claro, nos capítulos 6 e 7, que haverá salvação no período tribulacional. Então, aqueles que não crerem e aqueles que preferirem seguir a religião falsa que será apresentada pelo falso profeta, a segunda besta, o anti-espírito, que levará as pessoas a adorarem o anticristo. Então, olha aqui que interessante. Aqui fala dos que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles rejeitaram. Eles terão rejeitado a salvação no período tribulacional. Aí vem o versículo 11. E por este motivo, por este motivo, é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Ou seja, como eles não vão crer em Deus e não vão receber a salvação pela fé, mesmo durante o período tribulacional, que vai ser muito mais difícil também, não é? Há pessoas dizendo, então quer dizer que vai ter segunda chance. Bom, não queira ficar para esse período, porque vai ser um período como nunca houve antes. Trevas. Imagine um mundo entregue a Satanás por permissão de Deus. E Deus mandando juízos também sobre os adoradores da besta. Vai ser terrível. Mas o que vai acontecer? Júlia, pode passar, filha. Desculpa, minha filha está precisando passar aqui. Não atrapalha, não. Não? Tá. Fechou. Então, pastor Hermes, o que acontece? Porque minha filha está fazendo um curso aqui e ela precisa transitar. Tudo. Eu já posicionei de uma forma que dá para ela passar aqui. Então, pastor Hermes, o que acontece? Esse povo já estará sob a influência do falso profeta na religião que vai ser apresentada pelo anticristo, né? Isso, exatamente. Era o que você estava dizendo. Exatamente. Então, quando diz essa parte aqui, que Deus manda a operação do erro, é mais ou menos o que aconteceu com Faraó. Porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó.
Mas se você ler com atenção, lá em Êxodo, você vai ver que Faraó também, ele endureceu o seu coração. Não é que Deus, na verdade, negou a Faraó ali a possibilidade de arrependimento. O próprio Faraó endureceu o seu coração. E é também o que a Bíblia menciona em Romanos, no capítulo 1, que Deus entrega aqueles que rejeitam a sua salvação, Deus os entrega às suas próprias paixões infames. Agora, é importante dizer, só para concluir, que esse texto aqui muitas vezes é usado para aqueles que pregam que não vai haver salvação no período tribulacional. Nós não concordamos com isso, porque a Bíblia deixa claro que haverá salvação. Inclusive, se o irmão me permite, eu queria só ler. Inclusive, eu gostaria de ler aqui o que John Alvor, que é um especialista no assunto, um erudito pré-tribulacionista, nesse livro aqui, ó, esse livro aqui é um livro muito importante, que é 1 e 2 Tessalonicenses, da editora Chamada, escrito por John Alvor e também Mark Hitchcock, uma dupla de peso. Olha que interessante o que John Alvor diz a respeito desse texto. Eu deixei até marcado aqui, ó. Pastor, qual que é o site da Chamada para os irmãos que quiserem adquirir o livro? O site da Chamada, para quem quiser adquirir o livro, não precisa pôr www, é só colocar direto loja.chamada.com.br. E tem mais, já que o irmão me deu essa... Tem o cupom lá do Ciro, né? Já que o irmão me deu essa permissão, quem desejar adquirir esse livro com desconto, tem um cupom, que é o Zibord 2021. Nós já estamos em 2022, mas o cupom continua sendo Zibord 2021. Tudo junto, os né? irmãos conseguem comprar com desconto, né? Sim, eu não sei exatamente qual é o desconto, né? Eu comprei 3 livros deles lá recentemente. Foi entregue corretamente, chegou o material em mãos, muito bem embalado. É joia, é confiável. Sim, Indicamos eles são aos muito irmãos, sérios. os irmãos que desejarem podem adquirir, porque é um material de qualidade. O pastor, inclusive, está fazendo referência de um dos livros aí. Você pode seguir, pastor. Aí, nesse livro aqui, que é o 1º ou 2º Tessalonicenses, né? Escrito por John Alvor e Mark Hitchcock, que são 2 eruditos pré-tribulacionistas. John Alvor já partiu para a eternidade, é um grande referencial, e Mark Hitchcock também é um teólogo muito importante, né? Ambos lá ligados àquele centro pré-tribulacionista que é o Dallas Theological Seminary, né? Então, olha o que John Alvor afirma sobre esta passagem de 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 a 12. A passagem de 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, quem tiver o livro é página 201. Descreve como Satanás agirá para enganar o mundo. As Escrituras claramente ensinam que naquele dia futuro, veja que isso se refere ao futuro, muitos serão enganados e não receberão Jesus Cristo como seu Salvador. O anticristo virá como um substituto para ocupar o lugar de Cristo. Não um substituto de fato, é claro, né? Mas como um enganador. E as pessoas que resistiram a Cristo, que não o receberam e foram deixadas para trás no arrebatamento, irão se reunir em grande número para seguir esse personagem maligno. Não todos, é claro, né? Ele vai explicar isso aqui mais à frente. Aí ele fala do versículo 11. As pessoas serão enganadas e mortas porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Como resultado, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Aí ele diz também o seguinte: as pessoas que são enganadas tiveram a oportunidade de receber a Cristo, mas não o fizeram. Parece haver um princípio de justiça divina aqui. Quando uma pessoa rejeita a verdade, Deus permite que ela seja levada ao erro. Assim, em geral, quando as pessoas deixam a verdade, é porque resistiram ao Espírito de Deus quando este buscou levá-las ao conhecimento da palavra de Deus. Então, isso vai acontecer no período tribulacional. O Espírito Santo vai continuar na Terra. Muitos pensam que é só hoje,
porque muitos defendem a ideia de que o Espírito Santo vai sair da terra, mas não vai. O próprio John Álvaro esclarece aqui, se você continuar lendo, que é importante não ler, assim como a Bíblia, né? Muita gente às vezes lê passagens isoladas, e às vezes cita, mas Salteadas, né? tem que continuar lendo. Salteadas. Aí o autor explica o seguinte, olha, aqueles que deram as costas a Cristo irão se voltar para esse falso líder e assim acreditarão em uma mentira em vez da verdade que rejeitaram. Com base no versículo 11, alguns entendem que se uma pessoa nesta presente era ouve o evangelho e não recebe a Cristo como seu salvador, então quando Cristo vier e levar a sua igreja para o glorioso lar, será impossível para ela ser salva após o arrebatamento da igreja. Ele diz que algumas pessoas acreditam dessa maneira, né? Aí ele então explica. É impossível, embora pouco provável, que uma pessoa que ouviu o evangelho na presente era da graça venha aceitar a Cristo após o arrebatamento. Contudo, devemos recordar o contexto dessa passagem. Ela foca pessoas que o rejeitaram durante a tribulação e confiaram no anticristo, não em pessoas que rejeitaram o Senhor antes do arrebatamento. Então ele deixa muito claro que essa rejeição da parte de Deus, né? Deus entregará essas pessoas às suas próprias paixões, é no período tribulacional, depois que elas rejeitarem o convencimento do Espírito Santo. Isso está claro em Apocalipse também. Quando você lê o capítulo 9, você vê lá no final que mesmo assim eles não se arrependeram. Por quê? Porque haveria possibilidade, né? Haverá, né? Possibilidade de arrependimento por ocasião do período tribulacional. E a Bíblia deixa claro, nos capítulos 6 e 7, que haverá salvação, porque João viu, lá Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz que estes são os que vêm de grande tribulação, ou da grande tribulação, como diz a versão atualizada, né? Que é uma referência àqueles que terão lavado também as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, pessoas que serão salvas durante o período tribulacional. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão, segundo a Tessalonicenses 2 e 11, refere-se ao tempo do período o período tribulacional. Será durante a grande tribulação, durante o período tribulacional de 7 anos, né, que essa operação do erro será permitida por Deus, né? E ali, aqueles que rejeitarem o convencimento da parte do Espírito não encontrarão lugar de arrependimento. Maravilha, pastor Ciro, ficou, acho que, bastante claro a todos, né, esse posicionamento, especialmente esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que gera controvérsias entre aqueles que creem no arrebatamento antes do período tribulacional e também com aqueles que afirmam que a igreja passará pela tribulação. Ficou claro a nossa posição assembleiana e aí cada um tome a sua posição, né? Estamos aqui para ensinar qual é a nossa posição. Muito bem, o pastor Samuel Ananias, ele pede para que seja feito um resumo do texto de Mateus capítulo 24, que é exatamente o início do sermão escatológico, que avança também, não é? Pelo capítulo 25. Enfim, eu quero dizer aos irmãos que o presbítero Alisson Alcântara, que está aqui no grupo conosco, ele é funcionário do CETAD, ele é representante da escola, atua na região nordeste do país, e ele está aí deixando algumas dicas para os irmãos. Então, se você deseja realizar curso do CETADB, seja de teologia básico, médio, avançado, curso de bacharelado livre em teologia, ou ainda os nossos cursos ministeriais, ele já deixou o site aí, cetadb.com.br, tem informação a respeito de cada um dos nossos cursos, inclusive do curso de perguntas escatológicas, que é o tema destas lives que estamos realizando com o pastor Ciro Zibordi, que é o autor deste módulo do curso. Então, se você deseja
se especializar nesta área, que é a doutrina da escatologia bíblica, através deste módulo, onde o pastor Ciro explica todo o panorama bíblico através de 101 perguntas com as suas respectivas respostas, ensinando aos irmãos a nossa posição assembleiana pentecostal a respeito da matéria, da disciplina que é a escatologia. Acesse o nosso site, adquira o curso e este aqui é o módulo que você receberá através dos correios. Se alguém desejar maiores informações, é só deixar um comentário aqui na live, que depois nós vamos estar respondendo a todos. Amém? Retomando aqui, pastor Ciro. Então, o nosso companheiro, o pastor Samuel Ananias, pede para que a gente faça um resumo do texto do sermão escatológico que inicia-se em Mateus capítulo 24. É uma pergunta que nos possibilita falar um pouco mais, já que o irmão começou a mencionar aí, um pouco mais do nosso curso. Perguntas escatológicas. Como o irmão falou, são 101 respostas. E para quem não sabe, dessas 101, quase 30% refere-se ao sermão profético, também conhecido como sermão escatológico, ou sermão do Monte das Oliveiras, o sermão profético do Senhor Jesus, que está lá em Mateus, capítulos 24 e 25, Marcos, capítulo 13, quase todo o capítulo, e em Lucas você tem ele, parte no capítulo 21 e também uma pequena parte no capítulo 17. Nós encontramos o sermão assim, em partes diferentes de um determinado livro, de um determinado evangelho, porque o sermão naquela época não era como hoje. Hoje o sermão tem começo, meio, fim, tem introdução, tem isso. A gente pensa num sermão, assim, um sermão expositivo, ou que seja um sermão temático. Mas o sermão, quando a gente fala do sermão do Senhor Jesus, ele ia andando e falando, ele ia respondendo perguntas, ele falava, ele estava perto do templo, ele ia andando, daqui a pouco ele já estava ali no monte e tal, aí alguém perguntava alguma coisa, ele ia andando. Veja, o último sermão de Jesus está lá em João, ele está falando no cenáculo, daqui a pouco ele diz, vamos daqui e tal, e ele continua falando, o sermão continua, do fim do capítulo 13 de João até o capítulo 17, que ele encerra com uma oração sumo sacerdotal. Agora, falando do sermão profético ou sermão escatológico, olha, eu vou recomendar esse curso, porque, como eu dizia, das 101 respostas que a gente apresenta, que nós apresentamos aqui, né, 27 delas, né, veja, se fosse 100, ficaria fácil você saber o percentual, né, 27%, né, do livro seria de perguntas sobre o sermão profético. Mas como são 101, se você fizer uma conta, isso vai chegar em quase 27%, 26,70 e pouco aí. Exatamente. Então, veja, quase 30% deste curso destina-se a responder perguntas sobre o sermão profético. Mas por que isso, irmão Ciro? Porque entender o sermão profético do Senhor Jesus é fundamental para quem deseja entender a escatologia. Você nunca vai conseguir entender a escatologia se você estudar só Daniel e Apocalipse. Às vezes alguém pensa, não, eu vou estudar o livro de Daniel, eu vou estudar Apocalipse e eu vou entender tudo de escatologia. Sim, você vai entender muita coisa, mas você não vai conseguir amarrar os assuntos, porque quem faz com que esses assuntos sejam conectados é o Senhor Jesus, na explicação que ele apresenta no sermão profético. Agora, como entender esse sermão? Aí você tem que tomar tempo com o assunto. Eu vou aqui dar um resumo, mas se você quiser entender, tem que fazer o curso. Olha aqui, eu vou até fazer questão de ler, eu vou abusar aqui, o pastor Hermes está com a garganta. O meu é da primeira edição, o seu aí já é a segunda edição, né? Eu já estou mostrando aqui. Eu já vi, o seu é a segunda edição. Ampliado. Agora que eu me toquei, que eu estou aqui com o Não, mas que é a mas as edição. perguntas são as mesmas. As mesmas, é só a ampliação das respostas. As respostas foram levemente ampliadas no que tange
não o conteúdo é o mesmo, mas o conteúdo foi ampliado, né, com mais referências e tal, mas a tese de cada resposta é a mesma, né? Isso não mudou. Agora, se o irmão me permite, como o irmão está com a garganta um pouco prejudicada hoje, Pode eu tomar vou conta. aqui fazer questão, a menos que o irmão queira me interromper, fique à vontade, mas eu queria só fazer uma menção rápida dessas 27 perguntas. Não vou explicar, porque não dá tempo, é só citar, só para você perceber como você tem que fazer o curso. Se você quiser entender o sermão profético, tem que fazer o curso. Mas olha aqui, ó. 3 dessas perguntas estão no capítulo 3, que tem como título Principais Eventos Escatológicos. Então eu respondo. Eu respondo porque o livro, modéstia à parte, é de minha autoria. Mas então aqui nós respondemos, deixa eu falar no plural, né, porque o curso é do CETAD. Nós aqui respondemos, neste capítulo 2, 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é o sermão profético do Senhor Jesus? Depois, essa é a pergunta 11, né? A pergunta de número 12: como entender a pergunta dos discípulos do sermão profético de Jesus? Porque entender a pergunta dos discípulos é fundamental para você entender o sermão, porque Jesus, na verdade, ele foi provocado, né? Ele, claro, já estava ensinando, mas a maioria do conteúdo desse sermão, ela está aqui porque foi uma pergunta tripartida dos discípulos que provocou, né, a resposta do discurso. Então, respondendo rapidamente, olha aqui a primeira pergunta: o que é o sermão profético do Senhor Jesus? É simplesmente, como eu já falei, um sermão fundamental para você entender a escatologia bíblica, né? Aliás, junto com o Sermão do Monte, que nós estamos estudando na escola dominical agora, é o maior sermão do Senhor Jesus. Se você colocar em quantidade de caracteres, é praticamente a mesma quantidade, né? Só que tem uma diferença, porque o Sermão do Monte, ele foi assim, eu até coloquei aqui no texto, né? Diferentemente do Sermão do Monte, que foi público, o sermão profético foi proferido por Jesus na privacidade aos seus discípulos. Porque nós vemos lá em Mateus 24 que Pedro, Tiago, João e também André, eles ficaram espantados com a estrutura do templo e perguntaram para o Senhor Jesus, né? Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que é uma pergunta tripartida. E aí Jesus começa a responder. Jesus, que já vinha falando, é importante observar que o sermão não começa no capítulo 24 de Mateus. Tomando aqui Mateus como base, Mateus 24, Jesus ali responde a pergunta dos discípulos, mas antes disso, no capítulo 23, no final, Jesus já tinha falado que esta casa ficará deserta. Jesus já tinha antecipado ali, claro, que o templo seria destruído. Então, os discípulos curiosos queriam saber quando serão essas coisas. Que sinal haverá, né, da tua vinda e do fim do mundo? E aí, então, Jesus começa a responder. Aí vem a segunda pergunta, olha que interessante. Como entender a pergunta dos discípulos? Porque isso é fundamental, porque você vê, às vezes, os discípulos perguntando sobre vinda, por exemplo. Quando serão essas coisas? Claro, Jesus tinha falado que o templo seria destruído. Agora, eles perguntaram de vinda. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? De que vinda os discípulos estavam falando? Será que eles estavam falando da segunda vinda de Jesus em poder e grande glória? Estava falando do arrebatamento? Jesus, até então, não tinha falado nada disso em pormenores. Jesus só falaria do arrebatamento no dia seguinte, que está lá em João, no capítulo 14. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E o termo vinda aqui é o termo parousia. Parousia, que diz respeito a uma presença, a uma aparição de alguém que vem para triunfar, né? E eles estavam esperando, claro, que Jesus
ele libertasse Israel do domínio romano. Então eles pensavam, como o judeu naquela ocasião, de maneira geral, pensava da restauração nacional de Israel. E os discípulos eram israelitas. Então, eles tinham em mente isso. Eles não sabiam detalhes. Só que Jesus aproveitou essa pergunta e ampliou ali para deixar claro para nós também, por extensão, né? Porque eles são os destinatários originais, mas Jesus, ali, ao ensinar tudo aquilo, ele tinha em mente tudo que toda a cristandade, né, que tomaria conhecimento desse ensinamento. Então, é importante essa pergunta, né? Como entender a pergunta dos discípulos. Uma outra pergunta, como interpretar o sermão profético do Senhor Jesus? E aqui tem uma chave que a gente explica. Qual é a chave? A chave é você entender que a pergunta é tripartida e Jesus também a respondeu de maneira igualmente tripartida. E você precisa entender também, outra chave importante, que esses 2 capítulos de Mateus, 24 e 25, e também Marcos 13, os textos correlatos, Lucas 21 e parte no capítulo 17, tudo isso faz parte da literatura apocalíptica, da mesma forma que parte do livro de Daniel e o livro de Apocalipse também faz parte da literatura apocalíptica. Mas é a literatura apocalíptica profética, não vá confundir com a literatura apocalíptica, que nós podemos chamar de apócrifa, que não tem o selo da inspiração divina. Mas por que eu chamo de literatura apocalíptica profética? Porque uma das características da literatura apocalíptica é não ter uma ordem cronológica, uma sequência cronológica exatamente. E esse sermão não tem. Algumas pessoas querem defender, não, é uma sequência, não tem como e tal. Por isso que elas tentam forçar aí a ideia, né, de que arrebatamento e manifestação do Senhor é a mesma coisa. Mas a Bíblia deixa claro que não é a mesma coisa, porque no arrebatamento o Senhor virá até os ares e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. E na manifestação em poder e grande glória, está claro, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Aí, irmão Ciro, mas então como entender? Uma chave para você entender e interpretar corretamente é saber que a literatura apocalíptica não apresenta uma ordem cronológica. Aqui, inclusive, a chave para você entender é você perceber que Jesus claramente abre um parêntese para responder a pergunta dos discípulos. E depois ele retoma o assunto numa sequência. Porque se não fosse a pergunta dos discípulos e Jesus fosse ensinar o assunto de maneira sequencial, claro que ele falaria primeiro do arrebatamento. Mas como ele responde uma pergunta dos discípulos, e a pergunta foi, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja, 3 coisas diferentes. Quando serão essas coisas? Queriam saber quando o templo será destruído. Jesus deixa claro, especialmente no capítulo 21 de Lucas, isso está mais claro. Jesus fala da destruição de Jerusalém no ano 70, conforme aconteceu, né? Roma destruiu o templo e a própria cidade de Jerusalém no ano 70, se cumpriu o que Jesus falou. Só que, como a pergunta era tripartida, e ela abrangia também a vinda do Senhor e o fim do mundo, Jesus fala dessas 3 coisas, não necessariamente em ordem cronológica. Por quê? Porque ele abre um parêntese para responder a pergunta, e a partir do versículo 4 de Mateus 24, ele começa a falar para os israelitas. Por quê? Porque os discípulos faziam parte da igreja nascente, né? Porque a igreja foi criada, formada e feita, então nós podemos usar esse termo, igreja nascente. Ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, foi inaugurada, mas ela já existia. Jesus iniciou a igreja com os seus discípulos, né? A igreja foi criada, formada e inaugurada no dia de Pentecostes. Veja que uma empresa, ela pode existir antes de ser inaugurada, né? Ela pode iniciar as suas atividades, mas depois marcar um dia para a inauguração, para que o grande público possa tomar conhecimento. E isso aconteceu com a igreja. A igreja já existia e ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Então, é importante você entender que Jesus abre um parêntese
e começa a explicar para os discípulos que também eram israelitas o que iria acontecer em Israel, por ocasião da destruição do templo, no ano 70, e depois no período tribulacional, porque muita coisa vai acontecer em Jerusalém, quando Jesus se manifestar em poder e grande glória. E quando ele fecha o parêntese, tendo respondido a pergunta dos discípulos, aí ele começa a falar de iminência e vigilância. Né? Ele começa a dizer, daquele dia, ora, ninguém sabe, e tal, um será levado, outro será deixado, como foi nos dias de Noé. Isso diz respeito à iminência e vigilância, que agora não diz mais respeito à grande tribulação, à manifestação de Jesus em poder e glória, agora já é uma referência ao arrebatamento. Mas para você entender isso, você tem que tomar tempo com o assunto. Aí então, se o irmão quiser me interromper, fique à vontade. Pode seguir, meu pastor, que eu estou assim, desse jeito, podendo falar Então, muito pouco. Então, aí depois dessas 3 perguntas que a gente responde ainda nesse capítulo 2, por que as perguntas estão uma parte num lugar e a maior parte em outro? Porque a gente preparou esse material seguindo de acordo com a seguinte metodologia: passar do fácil para o difícil. Porque a gente considera que há pessoas que, às vezes, há pessoas que têm até um bom cabedal, mas elas nunca tomaram tempo para estudar escatologia, então elas precisam conhecer de maneira geral o assunto para depois passar para os pormenores. Então aqui nesse capítulo 2, em que eu respondo sobre perguntas gerais, aí eu apresento 3 perguntas sobre o sermão profético. Mas é no capítulo 3 que a questão fica mais aprofundada, né? As questões, elas são melhor aprofundadas. Aqui o capítulo 3, né? A partir da página 63, aqui na minha edição ampliada, né? Na sua aí, qual é a página, pastor? É diferente da minha. Capítulo 3. O capítulo 3 aqui, na primeira edição, ele começa na página número 57. Então, 57. Isso, 57. Muito bem. Na edição ampliada, 63. Mas as perguntas são as mesmas. Então, olha que perguntas interessantes. Agora eu só vou citar para você perceber que não é tarefa fácil você dar um resumo, como o nosso irmão pediu, do sermão profético. Tem que tomar tempo com o assunto. Olha que perguntas interessantes que a gente responde aqui, com embasamento bíblico, com citação de eruditos que falam sobre o assunto. Né? Então, veja, o que são as dores de parto e o princípio das dores? Jesus fala disso no sermão profético. Né? Porque princípio das dores, Jesus usa ali um termo que é recorrente na literatura apocalíptica, que no grego é o termo Odin, que significa dores, mas dores no sentido de dores que vão aumentando, né? Dores como dores de parto. É uma gradação. As dores, elas iniciam, depois elas vão aumentando, até chegar no momento que a mulher vai dar à luz. Então, quando Jesus fala de princípio de dores, ele começa a dizer o seguinte: olha, esses sinais aqui, que na verdade estão acontecendo desde o momento que ele falou isso, né? Porque desde que Jesus falou de princípio de dores no primeiro século, estão acontecendo fomes, estão acontecendo terremotos, só que elas vêm aumentando gradativamente até chegar na culminância. Quando aumentar as dores de parto, que vai ser no período tribulacional, e mais precisamente, como Jesus falou aqui, na segunda metade do período tribulacional, que é a grande tribulação. Porque a gente usa o termo grande tribulação para se referir aos 7 anos, de maneira geral, mas grande tribulação diz respeito mais precisamente à segunda metade, os últimos 3 anos e meio do período tribulacional, como Jesus mencionou aqui em Mateus 24. Então é importante, olha que pergunta aqui que você precisa tomar tempo. O que são as dores de parto e o princípio das dores? Outra pergunta, o princípio das dores já começou? Eu acabei de falar. Essas dores, elas acontecem, né? Esses sinais, são sinais. Ah, irmão Ciro, mas o arrebatamento tem sinais? O arrebatamento não, porque o arrebatamento ele é iminente. Os sinais dizem respeito à segunda vinda de maneira geral.
Na verdade, os sinais também, ao fim e ao cabo, se referem ao arrebatamento, porque o arrebatamento é o evento desencadeador da segunda vinda, que compreende 7 anos. Mas, quando nós falamos que o arrebatamento é iminente, é claro que ele não precisa que nenhum sinal se cumpra para ele acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento. Mas os sinais, eles vão mostrando que, na medida que vai havendo uma acentuação, não é? Um aumento de tudo isso que Jesus previu, nós sabemos que o tempo do fim está cada vez mais próximo. A pergunta 24, o que significa perseverar até o fim? Muita gente tem dificuldade com isso aqui, né? Porque nós temos que perseverar, ser fiéis até o fim, vigilantes. Quando o evangelho do reino será pregado? Tudo isso está no sermão profético. São perguntas alusivas ao sermão profético. Quando o evangelho do reino será pregado em todo o mundo? Alguém pensa que para Jesus voltar, o evangelho tem que ser pregado primeiro. Não. Aqui é importante você observar que o evangelho continuará sendo pregado no período tribulacional. A Bíblia fala das 2 testemunhas que vão pregar. A Bíblia fala dos 144 mil, que são 144 mil israelitas que serão selados para fazer a obra de Deus. Ali não diz que eles vão pregar, né? Não tem a menção textual de que eles serão pregadores, mas tudo indica que sim, que eles vão estar a serviço de Deus, né? E haverá salvação no período tribulacional. Então, claro que as pessoas que se converterem também vão pregar o evangelho. Mas além das pessoas que vão se converter, haverá pregadores com uma missão especial, como as 2 testemunhas. Então, eles vão pregar durante a grande tribulação. No milênio também haverá pregação. Então, quando diz aqui, olha, o evangelho do reino será pregado em testemunho, então virá o fim. Não diz que então virá a volta de Jesus. Não, virá o fim. Lembra que os discípulos perguntaram que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui o texto é claro, é sobre o fim. O evangelho será pregado até o fim. Mesmo no milênio, que alguém pensa que o conhecimento será algo assim que será transmitido, né, de um para outro. Não, haverá pregação. Claro que haverá também o conhecimento intuitivo, eu penso também, porque Jesus vai estar reinando, mas haverá conhecimento, sobretudo, por causa da pregação do evangelho. Haverá pregadores nos 1000 anos em que Cristo reinar na terra. Outra pergunta, o que é o abominável da desolação? Jesus falou disso, isso aqui é fundamental você entender. Porque aqui tem uma profecia que está ligada àquela lei que a gente aprende em hermenêutica, a lei da dupla referência, né? Que exige pelo menos um duplo ou triplo, muitas vezes, cumprimento. Veja que o abominável da desolação, que Daniel profetizou, no capítulo 9, no capítulo 12, já se cumpriu em parte. Por que se cumpriu? Porque no período intertestamentário, Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, ele enganou os israelitas, ele se passou ali por amigo deles e depois ele se volta contra os israelitas, ele profana o templo, ele sacrifica porco no templo, ele introduz uma estátua, um ídolo de Zeus no templo e se volta contra os israelitas, provocando depois aquela reação da família dos Macabeus, né? Judas Macabeu, e Flávio Joséfo fala disso com clareza na sua obra, né? Que a CPAD lançou ali, publicou, né? Ela condensada num livro só, mas são vários livros de Flávio Joséfo, e ele fala justamente disso, mas onde você encontra a pormenorização disso é num livro apócrifo, né? Ou nos 2 livros apócrifos de 1º e 2º Macabeus, né? Então você vê ali, inclusive, a origem daquela festa, né? O Hanukkah e tal, e o surgimento daquele candelabro de 9 braços, né? A Hanukkah, que é diferente da Menorá, que tem 7 braços. E outro dia a gente até teve uma pergunta sobre isso aqui que a gente explicou. Então, o abominável da desolação foi justamente isso, naquele período em que Antíoco Epifânio introduziu uma estátua de Zeus dentro do templo. Mas Jesus, no sermão profético,
ele disse, olha, quem lê entenda. E aí ele cita de novo o abominável da desolação como uma profecia para o futuro. E ele deixa claro que aquilo que Daniel profetizou se cumpriu, mas de maneira parcial. Foi apenas uma amostra. Haverá ainda o cumprimento final, que vai ser no período tribulacional. Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses 2, né? E também Apocalipse 13, né? Mostra lá também que o falso profeta ele vai fazer com que o anticristo seja adorado. Isso aí é o abominável da desolação, o cumprimento final que vai se dar no período tribulacional. Outra pergunta, qual é a relação entre esse abominável da desolação e a 70ª semana profetizada por Daniel? Olha aí. Já está acabando a live. Então, vou só citar agora. Vou só citar que não dá mais tempo de explicar. Então, qual é a relação entre o abominável da desolação e a 70ª semana de Daniel? Você tem que tomar tempo para estudar. Como as 70 semanas profetizadas por Daniel devem ser contadas? As pessoas têm dificuldade com isso aí, porque há um intervalo entre a 69ª e a 70ª. Mas como que eu sei desse intervalo? A Bíblia explica a própria Bíblia. Isso é chamado de tempo dos gentios, período dos gentios. É um lapso temporal. A igreja está nesse lapso temporal. Por isso que quando você estuda, quando você lê Apocalipse 12, é interessante que aquela mulher que representa Israel, ela dá luz ao menino, que é Jesus, e quando o menino é tomado, a mulher já aparece lá no deserto, no versículo seguinte, Apocalipse 2:5, o menino, né? Ou seja, é uma referência ao primeiro século, porque foi quando Jesus nasceu. Aí Jesus nasce, ele vive, ele morre, ele ressuscita e ele é assunto ao céu. Isso aconteceu tudo no primeiro século. E aí já acontece um salto no versículo 6, a mulher já aparece no deserto, sendo sustentada por 1.260 dias, que é exatamente 3 anos e meio, que é a segunda parte do período tribulacional. Que salto é esse? Por que tem esse salto e não menciona o que está no meio aí? É justamente o lapso temporal, né? Que é o período da igreja, é o que nós estamos vivendo hoje. É justamente o intervalo entre a 69ª semana e a 70ª. Veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. Outra pergunta, Deus adiou o cumprimento da profecia das 70 semanas? É o que eu estou falando agora. Como entender os números mencionados por Daniel alusivos ao período tribulacional? A que o Senhor se refere especificamente quando diz fujam para os montes? Muita gente tem dificuldade com isso aqui. Porque o Senhor Jesus disse, ai das grávidas, tem gente que pensa que no arrebatamento a criancinha vai sair do ventre e a mulher vai ser ali. Não tem nada a ver com isso, tem que tomar tempo também com o assunto. O que é a grande tribulação para os escolhidos? Quem são os escolhidos aqui? Alguém pensa que é a igreja. Não, aqui é uma referência ao remanescente israelita. A Bíblia explica a própria Bíblia. Cristo encurtará o período de sofrimento por causa dos escolhidos? Não. Aqui, quando diz que os tempos serão abreviados, é porque Deus, já na sua presciência, ele não vai acrescentar mais nem um dia mais. O período tribulacional já está determinado, são 7 anos. O que significa a frase, onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias? É porque quando tem um cadáver, as aves de rapina, elas ficam dando volta em torno, e quem olha de longe vê aquilo. Então, quando Jesus voltar, as pessoas vão ver, todo olho verá, né, na sua manifestação em poder e grande glória. Então, Jesus usa aqui um aforismo, não um provérbio, que a gente explica aqui também no livro. O que significa? A tribulação de 7 anos será mesmo global? Sim, porque Jesus descreve o que acontece lá em Jerusalém, mas se você ler Apocalipse, você vê que haverá ali juízos de Deus sobre os 4 cantos da terra. O que significa a frase não passar essa geração sem que tudo isso aconteça? Explicamos na semana passada isso, né? Geração aqui não é literal, né? É uma referência, claro, parecida com o que a Bíblia apresenta, dia do Senhor, último dia, última hora. Não é uma hora de 60 minutos, assim como geração também não é um período ali relativo ao primeiro século, não. É uma referência, claro, ao tempo do fim. Jesus fala do arrebatamento da igreja no sermão profético? Fala. Por quê? Porque eu já expliquei. O sermão profético não está em ordem cronológica.
Mas como eu vou explicar tudo isso aqui em pouquíssimos minutos? Você tem que fazer o curso. Olha aqui, eu estou te dando vários motivos para você fazer esse curso, que é um curso barato, em pouco tempo, e você vai aprender muita coisa de escatologia. Ninguém sabe mesmo quando será o arrebatamento da igreja, nem mesmo Jesus, porque Jesus disse, daquele dia hora ninguém sabe. Claro que Jesus sabe, quem não sabe somos nós. Quando Jesus disse que não sabia, porque ele, claro, ao se fazer homem, ele autolimitou-se. Mas como? Jesus não é Deus e ele não é o Todo-Poderoso? Como que o Todo-Poderoso pode se autolimitar? Ora, somente o Todo-Poderoso pode limitar o seu próprio poder. Né? Alguém às vezes brinca com aquela frase, se Deus é onipotente, então ele não pode fazer uma pedra que ele não possa carregar. Isso é conversa de agnóstico, de ateu. Porque, na verdade, o Todo-Poderoso, ele pode sim autolimitar. Só ele pode fazer isso. Somente o Todo-Poderoso pode limitar o seu próprio poder. E assim vai, pastor. São muitas perguntas, não dá tempo aqui de mencionar todas, mas são pelo menos 27 perguntas que nós explicamos neste livro, Perguntas Escatológicas. Respondemos, né? 101 ao todo e 27 sobre o sermão profético. Ponto. Esse é o material. O pastor Ciro está com a versão, já que é a segunda edição que nós publicamos recentemente no mês de março. E esse que eu tenho aqui em minhas mãos foi o que nós usamos no lançamento do curso, feito ainda no ano de 2021, 10 de fevereiro de 2021. Fato é, meus irmãos, que você acessa o nosso site, cetadb.com.br, e ali você escolha a guia de cursos ministeriais, e você fazendo a rolagem, você vai encontrar ali o curso de perguntas escatológicas, para que você possa adquirir, sendo aluno do CETADB, se você já é inscrito em qualquer uma das modalidades de curso que ofertamos, ou ainda se você não é aluno de nenhum dos cursos que ofertamos, você também pode adquirir o curso de perguntas escatológicas. O pastor Ciro deixou bastante claro para nós, o tema ele é bastante abrangente. Veja que nós conseguimos compilar 101 perguntas que o pastor Ciro organizou entre todas as perguntas que recebemos ao longo do ano de 2020. E aí, então, a partir daí, de uma forma muito didática e pedagógica, o pastor Ciro explica todo o panorama escatológico através das respostas a estas 101 perguntas. Então, se você ainda não adquiriu, acesse o nosso site, repito, cetadb.com.br, e adquira o curso. Você também pode, se desejar, acessar aqui o nosso WhatsApp, que está aí, você pode acessar, mandar e-mail, acessando também as nossas redes sociais. Aqui mesmo nesta live, nesta aula, você pode deixar um comentário e nós daremos um retorno para ti. Normalmente eu faço esse retorno no mesmo dia, quando acaba a live. Mas os irmãos vão ter misericórdia de mim hoje, que o negócio não está fácil, né? Aí nós vamos responder amanhã. Mas é só deixar um comentário que você quer o curso de perguntas escatológicas e nós vamos te dar maiores informações amanhã através do nosso contato aqui, pelo próprio direct. Se você quiser deixar o seu contato telefônico, a gente também retorna. Fato é esse, nós estamos aqui à disposição. Né? Alguma dúvida que os irmãos tiverem, alguma pergunta que os irmãos quiserem fazer também a respeito do assunto da escatologia, coloque aqui no comentário, porque todas as perguntas que são colocadas aqui, elas são anotadas e nós colocamos numa ordem, não é? Numa listagem que nós temos das perguntas que os irmãos enviam, até que chegue o tempo de também respondermos a sua. É isso. Queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos, mas agora eu quero ainda oportunizar ao pastor Ciro para que ele possa fazer as suas considerações finais e na sequência nós encerramos a nossa aula. Amém, pastor. Eu quero agradecer o irmão por mais essa oportunidade, né, que o CETADB me concede, privilégio, né, de poder participar.
e me dirigir, né, aos nossos queridos alunos que participam aí, muitos deles pastores, homens de Deus que acompanham e apoiam o trabalho do nosso CETADB, esse Centro Educacional Teológico que mais cresce no Brasil, para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, eu agradeço, parabenizo o pastor Hércules, nossa irmã Eliane, nossa vice-diretora, e toda a nossa equipe do CETADB aí em Apucarana, nosso querido pastor Daniel Scioli, né, nosso amigo também, pastor aí na Assembleia de Deus em Apucarana, e todos os nossos professores, alunos espalhados pelo Brasil, pelo mundo, né? O CETADB hoje está em vários países. 24 países. Inclusive eu, viu, pastor Hermes? Eu quero aproveitar aqui para dizer que, se Deus quiser, no mês de julho, eu devo, aí, em 2020, quando começou essa pandemia, eu estava agendado, eu não lembro, né? Com certeza. Para estar numa escola bíblica, na cidade lá de New Brent, né? E nos Estados Onde Unidos, nós tem um temos o núcleo. curso. Nós Tem um temos o núcleo. curso lá. Então, bem, esse ano, se Deus quiser, abrindo Deus a porta, devemos estar lá também, né? Para a glória do Senhor. Com certeza. Amém. Deus abençoe, pastor Ciro, transmita a nossa saudação à irmã Luciana, à estudante jovem Júlia, né? Deus abençoe. Está fazendo um curso. Tem que aproveitar o tempo, tem que remir o tempo, né? Mas Amém. O Senhor abençoe a vida de vocês. Também nós queremos agradecer a todos os irmãos, vários que ao entrarem se identificaram, dizendo de onde são. Então eu vi irmãos do Rio Grande do Sul, o Júnior chegou com a gente aqui, o Júnior é maranhense, pastor Evandro é tocantinense, vários que estão conosco. Também pastor Ido, que é lá do Rio Grande do Norte, o Alisson, que está conosco aqui, é funcionário do CETADB, também do Rio Grande do Norte. Enfim, irmãos de todas as partes, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou aproveitar aqui, meus amados irmãos, pedir oração pelo meu cunhado, o irmão Elianai Acioli. Ele está com o estado de saúde dele bastante agravado. Ele ontem foi sedado, à noite ele teve uma piora no quadro dele, e ainda hoje pela manhã foi já enviado para a UTI. Fato é que o quadro clínico dele é bastante difícil. Ele já vem alternando períodos de piora desde o ano passado, já mais de ano de internação hospitalar, e até aqui não encontrou o tempo, o local de restauração da sua saúde. Deus tem os seus planos e os seus caminhos. Eu peço aos irmãos oração em favor do Elianai Acioli, meu cunhado, filho do pastor Daniel Salles Acioli, nosso pastor presidente aqui em Apucarana, meu sogro, né? O Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado à presença de cada um de vocês, na paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Ciro, Deus abençoe vocês todos. Amém. Igualmente.